paz, meus queridos. Bom dia. Vamos para mais uma manhã de milagres. Um dia de milagres. Mesmo que você muitas vezes não está vendo, Deus está com a sua mão trabalhando na sua vida. Ele não permite que o inimigo te alcance, que o desespero te alcance. Ele está cuidando de você. E hoje, Deus liberou uma palavra para você. Uma palavra de fé. Uma só palavra basta para que haja milagre, restauração, restituição. Vamos ver em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 em diante, a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Hoje, o desejo do meu coração é que através dessa mensagem, dessa palavra, teu coração seja fortalecido e se encha de fé, de esperança, de que tem jeito sim. Logo ali na frente, Deus tem uma linda história para você. Mesmo que seja um momento de deserto, não é o fim. Deus está trabalhando. E Jesus vem ao teu encontro para trazer a solução. E aqui nós podemos ver que demonstração de fé incontestável. Uma fé tremenda, capaz de nos renovar, de nos ensinar através dessa história e de outras que nós podemos ver nos ensinamentos do Evangelho. Com certeza são inspirações de fé para as nossas vidas. E para mim, creio ser esta a demonstração de fé desse centurião de Cafarnaum, uma das mais extraordinárias da Bíblia. Que exemplo fantástico nos dá este homem. Ele possuía um criado doente e foi a Jesus rogar por ele. Jesus, movido pela humildade desse homem, pela submissão e também pelo bem-estar do criado, atende essa súplica e ele diz: Eu irei e lhe darei saúde. Aqui nós já aprendemos logo algo notável nesse centurião, quando ele responde: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, na minha casa. Aqui ele expressa uma profunda reverência e temor a Jesus. E logo em seguida ele pronuncia uma das declarações de maior expressão de fé nas Escrituras, dizendo para Jesus: Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Se há algo que nos surpreende nesse texto, não é só a bondade do centurião em relação à nação judaica e ao seu servo enfermo, mas também a humildade, a fé que ele demonstra. Que sinal, que exemplo para nós. Ele era um centurião romano, uma pessoa de importância, mas se fez humilde. Pediu por um servo seu. Nos ensina a deixar a arrogância. Se Deus não estiver em nossa vida, nós não somos nada. E quantas vezes as pessoas andam por aí com o peito estufado, com o nariz erguido, achando que são alguma coisa. Não! Sem Jesus, não somos nada. E pessoas como este centurião é bem raro de nós encontrarmos.
Nós sabemos que ele tinha muita autoridade. Sabemos que ele era um centurião romano, mas que reconhece as suas limitações. E isso é digno de nossa admiração. A humildade desse centurião. Observe a humildade desse centurião. Observe ali no verso 4, os anciãos dizem para Jesus que este homem era digno de que lhe concedesse isso. No entanto, quando Jesus está se aproximando da sua casa, ele vai e envia uns amigos para dizer ao Senhor: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda eu julguei digno de ir ter contigo. Um homem humilde não promove sua própria dignidade, nem ostenta o botão das suas virtudes, não sai dizendo a qual autoridade tem. A grandeza da humildade não está em sua ostentação, mas no reconhecimento da sua insignificância. Ele não podia fazer nada por aquele servo, com sua autoridade, com o seu dinheiro, com a sua posição social. Somente Jesus poderia realizar um milagre. O que nos impressiona aqui não é apenas o grande amor, mas também a grande humildade desse homem. Imagine você, um oficial romano, dizer a um pobre rabino judeu que não é digno de tê-lo em sua casa. Os romanos não eram conhecidos por demonstrar humildade, especialmente diante dos súditos judeus. Eles, na maioria, se achavam superior. Mas o caso desse centurião era diferente. Ele ainda não tinha conhecido Jesus pessoalmente, mas sabia suficientemente acerca dele para lhe dar um lugar de autoestima. Ele tinha ouvido falar de Jesus e dos milagres, prodígios, maravilhas que Jesus realizava. E hoje não é diferente, meu irmão. As mesmas coisas Jesus continua realizando. E aqui é bem provável que também reconhecesse que um judeu religioso poderia ter escrúpulos quanto ao entrar na casa de um gentil. Porque os judeus, eles não podiam entrar na casa de qualquer gentil. Portanto, tais casas para os judeus pareciam cerimonialmente poluídas. E o centurião sabia a respeito dessa tradição que estava lá naquela cidade. Por isso ele pediu com humildade para que o Senhor não se contaminasse em sua casa. Que afirmação maravilhosa foi essa! Que expressão de temor, respeito e humildade desse centurião! A fé, a convicção, a certeza desse centurião foram tão descomunais que fizeram Jesus ficar impressionado com ele. A palavra diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Essa é a única passagem que mostra Jesus sendo impactado por alguém. Que exemplo de fé para mim, para você. Que confiança em Deus, que humildade, que temor, que conhecimento do seu poder. Ele disse: basta uma palavra. Total confiança de que se Jesus liberasse uma palavra, de fato aquilo iria acontecer. Do mesmo modo, a nossa fé deve estar alicerçada, deve ser uma fé inabalável, deve ser uma fé firmada na rocha, que é Jesus.
não precisa romaria, não precisa andar de joelhos, basta uma palavra de Jesus, o nosso Salvador, e a nossa história se transformará. A cura virá, a vitória virá. Eu quero com isso dizer para você, olhe, atente para essa passagem bíblica, para a atitude desse centurião. Você ouviu bem o que disse esse centurião? Uma só palavra da parte de Deus, apenas isso, e tudo pode ser mudado. Olhe à sua volta. Veja todas as adversidades que você está passando, todas as aflições que você está enfrentando, todos os cilados que o inimigo está tentando lançar contra você. Problemas na tua vida são tão grandes, são tão colossais, são diabólicas. E para você é praticamente impossível que haja solução, cura, saída, restauração, transformação. Talvez você está totalmente perdido, confuso, mas para Deus basta que Ele te diga uma só palavra, e tudo que você está passando pode mudar. Meu Deus, uma só palavra. Por que temos tanta dificuldade em crer em tão grande poder? Nós sabemos tudo que Jesus já fez, todos os prodígios que Ele já realizou, todas as maravilhas que Ele já fez. Nós já vimos milagres e muitas vezes ainda duvidamos. Por quê? Amado irmão, irmã, creia comigo. Quão encorajadoras são essas palavras, essa mensagem. Mesmo estando num estado sem solução que você se encontra, basta só um movimento do seu pensamento, uma só vibração do seu ser, e crendo que uma só palavra de Jesus mudará todo o cenário em sua vida, e você será liberto desse pecado instantaneamente e poderá ser santificado, transformado, como Isaías narra em sua palavra. Uma simples ordem de Deus e toda a tribulação, toda a dor, toda a aflição, toda adversidade, por mais terrível que pareça, pode desaparecer com uma só palavra e com a fé que teve esse centurião. Não é duvidando que vai passar. Então você logo se pergunta, então por que ele não libera essa palavra? Porque ele está esperando você crer. Ele está esperando você ser ousado o suficiente, assim como o centurião, para dizer para os seus problemas, para os seus pecados, para os seus problemas em geral, dores, doenças, aflições. Ele estava esperando você dizer para o diabo e o inferno que estão te atormentando: basta, meu Deus, dizer apenas uma palavra e todos vocês virão abaixo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está esperando você dizer para si próprio: eu confio no Senhor. Eu confio no seu grande poder. Ele tem tanto poder e magnificência que só uma palavra é suficiente. Mesmo que as circunstâncias ao meu redor digam que não, eu creio de todo o meu coração. Você teria a audácia de crer nisso? Pois é, se assim for, você não só deixará o seu Senhor e o seu Mestre maravilhado,
Mas da mesma forma como o centurião terá a resposta da sua causa, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você venhamos a descansar em tão grandes promessas e saber que o nosso Deus, com sua poderosa palavra, está no controle de tudo. Quando nós estivermos posicionados no centro da vontade de Deus, pode soprar o vento mais forte que puder ao nosso redor e nós não vamos nos abalar. Bastará uma só palavra para mudar totalmente a situação. E nós vemos que a história termina com a informação que os emissários trouxeram, que ao retornar para a casa do gentil, encontraram o servo com a saúde recuperada. Jesus não veio para os gentios, mas apesar disso, trouxe-lhes salvação, precisamente em virtude da sua fé na palavra dele. Jesus também veio para mim, veio para você, para trazer cura, restauração, salvação, por causa da fé na palavra dele. Então, a partir de hoje, devemos olhar para esse centurião e observar a sua fé, imitar a sua fé. Este homem crê na autoridade de Jesus, sem mesmo ter visto sinais e prodígios. E Jesus criticou duramente os judeus, pois apesar de eles serem o povo da promessa, só criam nele se viam sinais. Não sejamos assim. Jesus prometeu, ele vai cumprir. Em meio a tantas crises que temos enfrentado, temos que entender o quanto é importante a intercessão uns pelos outros. O centurião intercede por seu servo, os anciãos pelo centurião, e pela misericórdia e graça, o Senhor os acompanha e manifesta o seu poder de cura sobre o jovem enfermo. A nossa fé deve estar firmada em Cristo e não nos homens, nem ideologias, nem na nossa capacidade humana, entendendo que a nossa capacidade humana é limitada e que se o Senhor não agir, nada podemos fazer, por mais que lutemos e tentemos. Este texto nos ensina a deixar de lado o preconceito, a sermos empáticos e intercessores, a sermos humildes e depositar a nossa fé totalmente em Cristo Jesus. Não foi a posição do centurião que Jesus admirou. Não foram os 100 homens sob as suas ordens, nem o fato dele ser oficial do exército que dominava a Judeia. Não precisamos ser ricos, ter curso superior, ou ser um empresário próspero, ou um jogador famoso, ou um atleta de renome. Não é isso que agrada o coração de Deus. O que fez com que Jesus se admirasse foram as atitudes desse homem, que demonstraram um coração generoso, humilde, amoroso, dedicado e cheio de fé que ele possuía. Portanto, meus queridos, eu e você podemos ser alvos da admiração de Cristo. Sigamos o exemplo desse centurião. No nosso dia a dia, vamos demonstrar amor, fé, humildade, interesse pelo próximo, generosidade com os menos favorecidos e, principalmente, generosidade com a obra de Deus. Agindo assim, eu e você vamos causar admiração em Jesus Cristo de Nazaré.
Pense bem nisso. Pense nisso. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.